Você sabia que a cada 10 mulheres, 3 já sofreram violência doméstica? Você sabia que em mulheres com menos de 10 anos de vida, 16% já sofreu violência doméstica? Sim, esse é o tema de hoje. Olá, povo lindo! Mais um episódio do nosso programa Transformados para Transbordar. E para esse tema, eu não poderia deixar de escalar 3 mulheres incríveis para falar conosco. Eu tenho a honra e a alegria de estar hoje com Eliana Ovalle, psicóloga, líder, master coach, uma mulher incrível que nem requer apresentações, todos vocês conhecem. Também está comigo hoje a pastora Rosângela, que está trazendo um livro impactante, Improvável com Destino. Vai falar um pouco da sua história, que realmente vai impactar a sua vida. Uma mulher vitoriosa, porque todas essas 3 mulheres, na verdade, são vitoriosas, não são guerreiras. Eu costumo dizer que guerreira é aquela que pode perder ou ganhar. Elas não. Elas são vitoriosas em Deus. E também está aqui hoje comigo pastora Kênia. Todas as 3 são palestrantes, todas as 3 escrevem livros e a pastora Kênia também, além disso, louva e quando ela louva, o céu e a terra estremecem. Minhas amadas, sejam muito bem-vindas. Amo a vida de vocês. Muito, não é pouco. Vocês não são pessoas estranhas ao meu coração, pelo contrário, cada uma de vocês ocupa um espaço enorme dentro da minha vida, cada uma com o seu jeitinho. E eu estou muito alegre de ter com vocês aqui no programa, falando sobre um tema tão difícil de ser abordado, que muitas vezes é colocado para debaixo do tapete, né? E eu queria começar falando sobre um livro que a Eliana Ovalle escreveu com a Silvia Crivella, que fala Relações Perigosas. E ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência de ter escrito esse livro para que a gente possa compartilhar. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite maravilhoso. Estou me sentindo muito honrado e feliz de estar aqui hoje com você e com as minhas irmãs. E é isso. Então, esse livro eu escrevi com a minha amiga Silvia Crivella, quando nós estávamos à frente, né, de uma obra social que se chamava Mulher que Faz, que nós cuidávamos de mulheres carentes e vítimas de violência doméstica, assim como gestantes carentes também. E nós entrevistamos 4 amigas que foram vítimas dos seus algozes e nós romanceamos 4 histórias, que é 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, porque a gente pensa que você não pode casar com alguém se você não ficar pelo menos 1 ano para conhecer. E mesmo 1 ano, olha que pode, né, ser pouco. Então, é uma história muito interessante que eu sempre tive no meu coração poder ajudar mulheres. Eu faço trabalho com mulheres já há muito tempo. E é uma bênção esse livro. E eu acho interessante, sabe, Eliana, quando você fala, a tua motivação de ter escrito esse livro é ter uma motivação de entender a necessidade que essas mulheres em vulnerabilidade precisam estar representadas na nossa sociedade. Então, sabe, hoje a gente tem alguns temas que, glória a Deus, estão sendo cada vez mais difundidos. Mas durante muito tempo, a violência doméstica ela ficou escondida, né? Tanto nas igrejas, quanto em lares, vamos dizer assim, não tão espirituais. Mas isso não quer dizer nada, porque um exemplo claro disso é da minha amiga Rosângela, que sofreu violência doméstica, né, dentro praticamente da igreja, né, minha amiga? Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho desse seu livro, dessa sua história tão impactante, que na primeira vez que eu vi você, que é tão alegre, você contou isso para mim com uma leveza, porque eu sei que o Senhor ele curou o teu coração e hoje você transborda na vida de outras mulheres. Né? Hoje você, com
com a tua marca, com a tua presença, com aquilo tudo que você viveu, ao invés de você se vitimizar, você transformou isso num livro, você transformou isso numa missão de conseguir ajudar mulheres que passam pela mesma coisa. E hoje, com certeza, mulheres que estão sendo alcançadas por esse programa, que precisam escutar a sua história para ter uma mudança, uma transformação de vida. Seja bem-vinda também, minha amada. Muito obrigada. Eu quero dizer também da minha alegria em poder estar aqui, é um privilégio, né, estar perto de mulheres tão sensacionais, pessoas que nos transmitem realmente uma experiência de vida e um interesse, né, sobretudo, em alcançar outras pessoas. Então, como a nossa amiga Nina falou aqui, eu quero dizer para você, mulher, que esse livro aqui, ele tem um tiquinho de mim, ele tem um pedacinho da minha história, da minha experiência de vida. O que é ser uma improvável com destino? Alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que nasceu praticamente predestinada a dar em nada, não é? E em dado momento da vida, depois de ter realmente sofrido durante 26 anos por um casamento tóxico, absurdo, abusivo, com extrema opressão no meu psicológico, ao ponto de eu ter pesado mais de 100 quilos, ao ponto de eu ter tido depressão profunda, de ficar de cama, literalmente de cama, viu, pastoras? Sem precisar de ajuda, pessoal, de pessoas irem me dar um prato de sopa, porque eu não tinha vontade de me alimentar, nem de tomar banho, não tinha vontade de viver. A minha oração, hoje eu estou curada para falar disso, mas a minha oração era sempre assim: papai, amanhã não quero acordar. Me faça um favor, papai, amanhã não quero estar aqui. E aí eu estava nesse fundo de poço, né? E muitas das vezes, na síndrome do pânico, pastoras, não sei se vocês sabem, se já tiveram alguma experiência parecida, eu não conseguia sair do meu portão para fora porque eu tinha medo até de um latido de cachorro na rua. Aquilo me deprimia muito, eu colocava a mão na cabeça e voltava correndo. E foi uma experiência muito horrível. E eu, como uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente bem relacionada e relacionável, eu era acostumada a viver em grupo e eu me isolei, não queria ver ninguém, não queria visitas, não queria saber de pessoas perto de mim. Ao ponto dos meus filhos dobrarem o joelho na minha cama, são 3 filhos, e eles diziam: mãe, levanta daí, você não é assim. Você não é isso. E eu dizia: eu quero, mas não consigo. E era realmente assim. Nesse livro eu falo um pouco sobre essa coisa, de você estar nesse fundo de poço, mergulhado em tristeza, porque a depressão, gente, ela não é uma frescura, ela não é uma coisa à toa, ela não é uma bobeira. A depressão, né, até faço aqui um adendo, ontem à noite uma pessoa me chamou no Zap e falou para mim: por favor, ore pela minha filha, que está em depressão, está falando em suicídio. Então é uma coisa que realmente leva a pessoa para esse caminho de querer sair do planeta, né? Então eu passei por isso, tá? Passei por isso. Não foi fácil sair dali. E o que você está falando, Rosângela, é muito sério. É muito sério. Porque muitas pessoas acham que depressão é frescura e não é, é doença. É doença, filha. E das mais graves, porque você não tem força para viver. Precisa, né, Eliana, você que é psicóloga, precisa ser tratado. Sim. Quantas mulheres nós recebemos? Todas nós 4 lideramos mulheres. Sim. Quantas mulheres nós recebemos que estão realmente em depressão? Sim. E que às vezes até a família quer esconder isso. Porque dentro das igrejas, isso é uma coisa bem polêmica. Dentro da igreja, Ainda você falar que está doente, ainda, falar né? que está com depressão. Não são todas as igrejas. Sim. Glória a Deus por isso. Nem todas as pessoas pensam dessa forma. Sim. E eu espero que com esse programa a gente consiga elucidar isso. Verdade. Né? Sim. As pessoas ainda têm um erro. Elas falam de uma forma tão hipócrita. Ah, se está doente, foi alguma coisa que fez. Ah, se está passando por uma situação, é um Deus. castigo. Nosso Deus é um Deus tão amoroso, Sim. um Deus que cuida de nós, Verdade. um Deus que entrega o seu Espírito Santo para estar dentro de nós. Como assim? É que muitas pessoas, ô minha pastora, eles esquecem que há uma coisinha chamada humanidade. Isso aí. Então você é cristã, você é uma pessoa de Deus, você é uma Exatamente. pessoa idônea e tal, mas você é humano. Exatamente. Isso aí. Então eu segurei a barra de muita gente o tempo todo, porque eu já caminho há muitos anos com essa missão de levar a palavra de Deus, sempre foi o primeiro lugar na minha vida, sempre foi esse, mas chegou um momento que eu queria ir
não conseguia mais, eu precisava de ajuda. E o primeiro grande passo, viu, minha querida irmã, minha pastoras, o primeiro grande passo para a gente se levantar desse buraco sem fim, sem fundo, é o amor. É verdade. Eu precisei encontrar pessoas que me amassem, que não desistissem de mim. Porque até para ter tratamento eu me recusava, porque eu não queria viver. Essa é a grande questão, não é falar assim, olha, você está com depressão, você precisa se tratar, mas a pessoa não quer nem viver, como é que ela quer se tratar? Eu queria até fazer uma pergunta para você, Pois não. porque esses traumas, né, são decorrentes dessa violência doméstica e muitas mulheres recorrem a uma terapia, a um tratamento, mas o que eu fico assim impressionada é que muitas delas voltam para o homem. Você conhece muitos casos assim? Muitos casos, não vamos colocar assim 100%, né, para a gente não generalizar. Mas o que leva a mulher a voltar para esse ambiente horrendo é a ideia de que ela tem, de que ela não consegue viver sem aquela pessoa, aquele personagem que na verdade ela criou, idealizou. Então ela acha que se ela sair daquele convívio ela vai morrer, ela não vai sobreviver, ninguém vai me querer. Primeira coisa que a mulher que está com baixa autoestima, ela fala assim, eu vou voltar para ele, que é melhor com ele do que sem ele. Tem até um velho ditado que fala assim, é ruim com ele, pior sem ele. Já ouviu falar sobre isso? E quantas compram essa ideia e falam, não, vou ficar aqui quietinha, porque assim, ele me bate, mas assim, mas ele é legal. Tipo assim, ele me judia. Fica justificando. Mas fica ele é bonzinho. Fazendo a própria pelo historinha. menos isso, pelo entendeu? menos aquilo, Justificando. minimizando o problema. Sabe o que é, Criando Nina? argumentos. É porque isso é um vício emocional. Exatamente. A pessoa, aquele homem que é o algoz, ele é uma droga. Então são aqueles vícios emocionais que tem que ser mais trabalhados em terapia e mesmo, né, a pessoa tendo fé, porque senão ela vai continuar para sempre com essa pessoa por causa da codependência. É verdade. Não, e outra coisa também que eu acho, sabe, não te cortando, que às vezes as pessoas, elas gostam de abraçar as suas dores. Elas não querem, né? Elas se vitimizam tanto sim, que exatamente. se ela não tiver aquela dor, ela se sente vazia, sem nada. Então ela precisa, eu vejo isso nos aconselhamentos, mulheres que, mas você não, ela nitidamente ela tem uma necessidade de se abraçar à dor. Sim. São ganhos secundários também, né? O que as Exatamente. pessoas vão, né? Vocês já gostar mais notaram dela. isso? Sim. E é uma coisa interessante, porque falando pelo lado psicológico, são feridas emocionais que vão ali, que mesmo que esteja doendo, quer ficar presa. A palavra de Deus, né, bem clara, eu queria até chamar a pastora Kênia para esse assunto conosco aqui, que a palavra de Deus fala que existe uma única forma de um homem e uma mulher se separar, não é isso, pastora? Na verdade... Mas eu acho, dentro do meu entendimento, queria perguntar para você, minha amiga, que eu acho que a violência doméstica é uma traição, é um tipo de traição. Sim. Porque a palavra de Deus diz que o homem, ele tem que amar a sua esposa como Sim. Jesus amou a igreja. Isso, exatamente. Jesus nunca nos traiu. Então, a pior do que a traição física, para mim, é a traição psicológica, a traição emocional. Para mim é um tipo de traição, porque você trai um voto que você fez a Deus de respeitar aquela pessoa, de amar aquela pessoa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha? Então, a minha concepção a esse respeito, até por vivência também, infelizmente, né, a gente, quando passa, a gente aprende pela prática e aprende da pior forma. Sim. E tudo isso que a apóstola Rosângela falou, isso é muito forte e é realmente desse jeito o momento da depressão, porque quando a gente vive violência doméstica, a gente parece que se sente a pior pessoa do mundo. Você viveu, né, minha amiga? Vivi durante 17 anos, vivi todo tipo de violência, psicológica, agressão física, né, a violência física, propriamente dita, violência patrimonial. Então, assim, eu tive que recomeçar do zero quando Deus deu esse ponto final, né? Então, eu penso que a luz da Bíblia, ela vai dizer que existe o momento, a gente entende, né? A forma mais comum do divórcio é o adultério, né? Sim. Só que você mencionou um texto agora que ele tem tudo a ver com isso e na época em que eu sofria violência doméstica, o meu pastor, na época, eu acho tão interessante isso porque eu levei essa história, na verdade, pela minha mãe, nós levamos a história ao pastor e ele era militar.
E assim, tem pessoas que parece que Deus traz para a nossa vida exatamente para poder nos esclarecer, nos abrir a luz do entendimento. Verdade. E ele, como Iluminar nossa mente. iluminar, isso aí. Até porque servir a Cristo, né, é mudança de mente. Romanos a 12, chamada, 2. Romano 12, 2. É a chamada metanoia. Então, quer dizer, se a gente não mudar a mente, não mudar o modo de pensar, e isso realmente é a luz da Bíblia. Então, a gente estava falando, né, de como a Bíblia fala a respeito do divórcio. Só que quando um homem, ele não cuida da mulher, olha o que a palavra vai dizer, que ele tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, em outro trecho, ainda vai dizer que ninguém maltratou nunca a sua própria carne, tendo em vista que se um homem e uma mulher, eles se casam e são uma só carne, quem vai maltratar a sua própria carne? Então, a partir do momento que um cônjuge maltrata, né, a sua esposa, o marido maltrata a sua esposa, ele está transgredindo literalmente o mandamento do Senhor, que era para ele poder cuidar. Ou seja, a mulher foi criada, né, por Deus como parte do homem. Perceba que quando Deus cria o homem, ele vai criar do pó da terra. Mas quando ele vai criar a mulher, ele tira um pedaço da costela. Ou seja, qual é a fala de Adão logo após isso? Essa aí é osso do meu osso e carne da minha carne. Na verdade, a função realmente era para poder ser adjuntora. Quando a gente a palavra de Deus fala, em Gênesis 2,18, que ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea, exatamente. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que uma tenda. Você tem o mastro e você tem a cobertura. Exatamente. Você tira o mastro, a cobertura cai. A cobertura cai, exatamente. Você tira a cobertura, o mastro fica sem. Depende diretamente do outro. Exatamente. O homem, com certeza, foi criado para aquela proteção, para exatamente, aquela cobertura, e a mulher para a sustentação. Deus fez isso. Deus é tão sábio Ideia que ele de Deus. criou ideias de Deus. Isso. Ele fez para que pudéssemos ser um só. Sermos um só. Só que isso, para mim, é uma traição. Quando tem a violência, não é só também, a gente está falando da mulher aqui, porque somos 4 mulheres, sim. Mas a gente também sabe que os homens também muitas vezes são agredidos, inclusive está alarmante o número de casos de óbitos de mulheres, de homens também, que é causada por mulheres, suas esposas, suas companheiras, inclusive com envenenamento. Isso é uma coisa seríssima. Exatamente. Né? Aqui nós não estamos levantando bandeiras, ou seja, da mulher, nós estamos levantando bandeira das pessoas. Exatamente. Violência doméstica é algo muito sério. É muito sério. Mas realmente é isso que a senhora falou, pastora. Continue, por favor. Então como Deus falou ali, né, unirá, a partir daquele momento, né, a partir do momento que Deus agora constituiu, né, ali o matrimônio, né, ele vai falar que a partir daquele momento ali serão ambos uma só carne. Então, a partir desse princípio, sendo os dois uma só carne, a partir do momento que a palavra de Deus vai nos instruir que a mulher é um vaso mais fraco. Em que sentido? Né? Como você falou, claro que existem realmente mulheres até que agridem os homens, né? No caso, o inverso, né? Matam e tudo mais. Mas a gente está dizendo que o vaso mais fraco no sentido de fragilidade em alguns sentidos. Você vê que a força bruta está no homem e a mulher é mais fragilizada nesse sentido. Então, é o que você falou de proteção. Né? Então, se a gente for lá para o Éden novamente, a gente vai entender que dentro daquele conceito de submissão, eu sempre costumo dizer isso, submissão, esse prefixo sub, né, é de baixo. Então, olha só que interessante. Os dois estão debaixo de uma missão. Isso exatamente. Aí. E as pessoas confundem isso. E eles confundem isso. Deturpam isso. Exatamente. Deturpam o significado. Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher estão submissos a uma missão maior. Exatamente. Que é estarem unidos, cada um com a sua função. Exatamente. Para conseguir um propósito para Deus. Exatamente. E as pessoas deturpam isso. Exatamente, né? É por aí. Pelas suas próprias necessidades. Exatamente. Né? Pastora, só uma observação. Sim. O mundo está doente. Exatamente. Ok? Então, assim, nós temos sim casos de homens que sofrem violência também, até né, a questão da morte em si, mas assim, é minoria. A grande maioria está mesmo
com as mulheres. Então, verdade. por que que homens e mulheres hoje estão fazendo parte dessa estatística? Sim. Porque nós estamos vivendo em um mundo que está em caos. É. A violência está exacerbada, ela está exageradamente espalhada. E assim, nós estamos aqui falando propriamente das mulheres, mas ela abrange aos homens, as crianças, nós estamos vendo casos aí. 16%? Idosos Na faixa também. etária até 10 anos? Muito Então, há um sério isso. desequilíbrio muito grande no quesito emocional, né? Então, a gente vê que tanto mulheres que nesse desequilíbrio emocional se prendem a esses relacionamentos tóxicos, como relata ali o livro da nossa amada, e ela fica presa a esse relacionamento, como ela mesma disse, por questão de estar no vício e naquela codependência, né? De forma que ela pode querer sair daquele ciclo, sair desse ambiente de aprisionamento, mas ela não tem, naquele momento, ela não tem estrutura emocional para tal, né? Por isso que é super importante, né? A terapia, a pessoa poder cuidar mesmo do seu lado de identidade, de autoestima. Porque, assim, o que eu observei nesse livro é que no início dos relacionamentos, o que eu gostaria que... Aqui o livrozinho. No início do relacionamento, todos os homens são príncipes encantados. Sim. Eles presenteiam a mulher, eles elogiam, dizem que não podem viver sem ela, que é a mulher da vida deles. Gradualmente, eles vão mudando a cara e viram monstros. E aí eles não deixam mais ela se aproximar da família, dos amigos do trabalho, dos próprios amigos, e começa a manipular ela de uma forma tão grande... Ela perde a identidade. Perde a identidade, parece que está abduzida e não consegue mais sair. É que nem uma ostra que está no fundo do mar ali dentro... Desculpa, a pérola dentro da ostra, lá no fundo do mar. Sim. Agora, se ela tentar sair e contra ele, ele vai dizer que vai se matar, ou se ela diz, vamos embora, vou matar teus pais, é uma coisa horrorosa. Então, pegando assim, esse link aqui da minha amada, falando sobre o perfil narcisista. Narcisista. Exatamente. Que é o cara doente. Eu ia falar isso. A gente chama assim, psicopata e tal, mas por que esse cara é doente? Vamos lá. Não vamos aqui desculpar ninguém, nem vamos dizer assim, olha, ele faz isso porque, né, coitado. Não, existe a explicação e não a justificação. Nada justifica a violência, nada. Nada justifica a violência. Agora, vamos explicar por alto. Não, e é importante cada mulher que está nos escutando entender que nada realmente justifica a violência. Nada. Que você precisa pegar todas essas informações, você que sofre violência doméstica, precisa ter atitude e coragem para denunciar esse local que você está se colocando, seja como vítima, ou seja como uma mulher que quer colocar debaixo do tapete, não é o seu local. Deus não te criou, não te fez para isso. Não. Deus te criou para você ser uma vitoriosa e não uma pessoa que precisa com pires pedir amor a outra pessoa. Mendigando as migalhas de amor por causa dessa codependência. Quando a Nina falou sobre isso aí agora, concluindo o que eu estava falando antes, você falou sobre pedir socorro agora, né? Sim. Para as nossas ouvintes. E foi isso que aconteceu quando eu falei do meu pastor, quando eu resolvi levar o caso. Por quê? A gente sente uma certa vergonha. A gente não quer que as pessoas saibam que a gente está sofrendo, que a gente está passando, né? Então, assim, há uma certa resistência da gente pedir ajuda, isso é fato. E como a apóstola Rosângela falou, às vezes a gente pensa... O julgamento é muito duro, né? A gente pensa em tudo. Vão me julgar, e como é que eu vou criar meus filhos, e isso e aquilo. Então, são muitas indagações que vêm na mente da gente. E, por exemplo, eu falo por mim, eu casei com quando eu me casei com 18 anos, e eu não era cristã. Eu aceitei Jesus logo depois. Então, eu me casei com uma pessoa que também não era cristã. Então, só eu me converti, ele não. E aí, o que acontece é que eu tinha uma fé naquele momento
que era assim mais travada. Por quê? Porque eu achava, não, que eu tenho que orar que vai melhorar. Certo, sim, hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu percebo que nem tudo é só oração. A gente precisa ter a ação. Exatamente. Exatamente. A ação. A Isso gente foi- precisa ter a ação. Isso foi uma falha. Querer de sair dessa Sair Pastora, dessa mas isso situação. se deu uma falha cultural dentro das igrejas. Porque desde que o mundo é mundo, se ensinava na igreja aqui, ó, apanhando, sendo humilhada, sendo judiada, fica lá. Tem que orar para poder mudar. Ora porque Deus vai mudar. É essa filosofia. É esse pensamento que tem que mudar. E graças Não a é Deus, isso? assim, não generalizo. Hoje, eu vejo hoje que realmente está mudando muito. Esse tabu tem sido quebrado. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bem. Então, e eu falo por E nós experiência. estamos aqui para quebrar Pra isso quebrar juntas, isso, né? Para protestar E eu contra digo isso. que o meu foi quebrado em 2011 com a fala do meu pastor. Ou seja, naquela O que ele época... falou para você? Então, Quem? é isso que eu quero dizer que foi muito impactante. Por quê? Olha o cenário, às vezes a gente não entende as mudanças que Deus faz só para alcançar a nossa vida. Eu tinha um pastor e esse pastor ele foi mudado de igreja e aí veio esse pastor de Realengo para poder tomar posse do ministério. Ele era basicamente um pastor novo no ministério. E ele era militar. Então a concepção dele era... Por isso que eu tinha assim... Falei, vou falar, não vou falar, vou falar. Mas aí aconteceu uma certa feita, uma agressão tão grave, que eu fiquei até com... Sabe, com o rosto, mesmo? meu rosto foi tacado no chão. Deus, tem Então foi assim, misericórdia. foi muito isso. triste, Hoje, graças a Deus, eu tô curada e depois no Graças finalzinho a eu vou Deus. ensinar como que Deus me ensinou o que é o perdão, tá, pastora? Amém. Se você me permitir. Claro. E aí, eu Quantas tava... mulheres não precisam escutar É, isso? Exatamente. Eu tive aquela vergonha, mas aí eu quebrei aquela resistência. Minha mãe foi comigo e nós falamos com ele. E quando sentamos na mesa do gabinete, eu contei a minha história. Minha mãe contou a história, na verdade, que eu não conseguia nem relatar. E minha mãe naquela época era uma missionária e ela estava assim, sabe? E veio do mundão, sabe? Vamos dizer assim, quase saindo da graça. Porque qual a mãe que quer ver a filha passando por um processo difícil daquele, Não né? dá. Nenhuma. Mas aí, quando eu sentei na mesa do pastor, ele me esperou, me ouviu, que é a catarse, né? Ele deixou eu fazer minha catarse, ele diante dele. Porém, após eu falar tudo que eu tinha para falar, ele me fez uma pergunta assim: quando você está doente, você procura o médico ou você vai orar e esperar a sua cura só orando? Aí eu falei assim, a gente faz as duas coisas. Ele falou, mas eu só preciso de uma resposta. O que você faz primeiro? Eu falei, pastor, a gente geralmente já de imediato, dependendo do mal que a gente tiver, a gente corre para o médico, né? Vai orando, mas corre para o médico. Ele falou assim, e por que a senhora não entende que o mesmo Deus que deu sabedoria para os médicos para poder curar enfermidades também usados por Deus, também deu sabedoria e inteligência para os juízes da terra, para os magistrados, para os policiais, Porque para toda a poder autoridade também... está por debaixo. Toda a autoridade constituída foi constituída pela permissão de Deus. É bíblico. É bíblico. E aí ele falou isso. Então isso me fez abrir um entendimento, porque às vezes a gente fica realmente... tipo assim, limitando. Isso aqui eu entrego na mão de Deus, aquilo ali eu não entrego. Eu entrego isso, não entrego aquilo. É mais ou menos assim. Então, quer dizer, quando a gente... Nossa, você falou algo tão fundamental. Você percebe que a gente como... precisa começar a ter um posicionamento, né? Isso. Inclusive, eu quero mandar um Deus beijo. não vai fazer por nós aquilo aquilo que que nós precisamos fazer. Que Ele Isso deu aí. para cada uma de nós a capacidade de agir. Exatamente. Só precisa a gente parar de procrastinar, de Exatamente. colocar para debaixo do tapete É e agir, ter atitude. É sobre isso. É. E aí, esse pastor se chama Gilto Batista, ainda está vivo, do Ministério bênção, Novo pastor. Viver, em Caxias. Quero dar um beijão se esse programa chegar até ele, eu creio que Vai sim. chegar. Em nome de Jesus. Mas Deus usou ele naquele momento, e é o que eu falei. Deus, às vezes, né, muda, assim, às vezes, a rota, porque... Você se sentia atraída, Kenny? Como? Você se sentia atraída? Traída? Sim, porque, na verdade, eu era traída, tá? Então, Literalmente. literalmente Meu eu já era Deus. traída. Meu Deus. Porque, na verdade, até por esse... Mas inclusive, emocionalmente também, né? também. Por quê? Porque você, quando casa, A minha é o que a nossa amiga Eliana Ovale falou. A gente, ainda mais a Você mulher, ela tem esse Idealiza. sentimento muito romântico, já intrínseco Fica, dentro de nós, desenhando mulheres. na mente Eu um Às vou ser te que não dizer desenha. agora. Sabe o que eu O acho? príncipe Não encantado, existe, né? não existe. Sabe o que eu costumo dizer? Que nós idealizamos e queremos
um príncipe encantado. Exatamente. Só que não existe nem Não princesa existe. encantada, nem Não, existe não. um sapinho modificado. Exatamente. Melhorado muitas E vezes. que aí nós, mulheres que também não somos princesinhas, Exatamente. precisamos Porque, nos na verdade, posicionar. todos a gente nós, dá um beijinho né? no sapinho e ele vai se tornar um Vai. sapinho maravilhoso. E nós também. É sobre Que isso. é sobre mulheres e homens que precisam entender que existe uma caminhada, um processo de crescimento. De crescimento E juntos. que, infelizmente, mas é a nossa característica, nossa humanidade, como Isso, falou a Rosângela, que a gente romantiza. Romantiza tudo. Por isso que é tão importante, a segunda maior escolha da vida de qualquer pessoa. Ah, falo tudo agora. Ou seja, segunda maior, a primeira maior escolha, você que está me ouvindo, É. é aceitar a Jesus, é uma escolha. É verdade. Agora, a sua segunda maior escolha da sua vida é com quem você vai se casar. Minha pastora, Exatamente. em cima dessa tua fala aí, é o seguinte, duas escolhas. A primeira é o seguinte, pessoal, onde eu vou passar a minha eternidade? Céu ou inferno? Não tem meio Não tem termo. meio termo, Agora, verdade. isso eu tô falando de eternidade. Agora, aqui na Terra, com quem eu vou viver dentro da normalidade? É uma escolha que tem que ser assertiva, porque senão a sua vida em vida se torna um inferno. E eu costumo Entende? dizer que... Você pode fazer uma escolha errada no futuro e ir para o inferno. Mas em vida, se você fizer uma escolha errada, você vive o inferno relacional, onde a sua vida é só Deus, é um caos. É verdade. Ô, Nina, E outra pode coisa falar. também, que estava falando do sapinho, né? Sim. Porque quando esse homem começa a ficar com essas atitudes, o que a mulher fala? Não, ele vai mudar, eu vou orar É uma e ele vai esperança, mudar. Se a gente não consegue mudar nem a gente, Nem a gente. o outro vai mudar. A gente não Não. consegue mudar o outro. Então, tem que tomar muito cuidado, Verdade. porque Sim. ele quer colocar culpa na gente. A pessoa se torna um nada quando ela está com essa codependência emocional. Porque nós estamos falando de relacionamentos tóxicos. Tóxicos, abusivos. Porque Deus Abusivos. muda, né? Os relacionamentos mudam as pessoas. A gente não muda, mas o Espírito Santo sim. Mas claro. como Eu uma ia- pessoa que não quer mudar, porque Deus não vai entrar em porta, arrombar Não a porta. vai obrigar. Ele não é assim. Exatamente. Exatamente. É o gancho que eu ia Eu pegar. digo que Deus é um gentleman. Você tem que abrir a portinha do seu coração para ele Exatamente entrar. isso, é Não condicional. adianta você ficar com a portinha fechada. É uma pessoa que vivencia, que é uma pessoa que é doente, né? Porque é um narcisista, é uma Isso. pessoa doente. E a pessoa que está com ele Não é, também Eliana? é doente, Você como porque é psicóloga. codependente, Isso, né? adoece a Então, pessoa. assim, se essa pessoa, estou dando um exemplo, o casal da Sim. pastora Kênia com essa pessoa que ela era casada, eram dois codependentes, é uma relação doentia. Então, como é que ela pode achar que ele vai mudar se ela mesma está doente? Então, a pessoa tem que primeiro se tratar, fazer terapia, orar, mas também cuidar de si, buscar uma rede de apoio, de amigos, de pessoas que possam ajudá-la a sair daquele caos. Porque é um caos que ela está colocada ali e a culpa, uma culpa gigantesca que a pessoa fica não tendo culpa. A vítima não tem culpa, mas ele faz com que ela fique dessa forma. E se sinta culpada. E se sinta culpada. Então, Porque é uma coisa apronta envergonhada. e fala assim, você que é louca. louca. Quantas Você vezes eu fez vi? isso assim, assim. tá comigo. vendo coisa eu que não fiz. existe. Você está vendo coisas. Você está imaginando coisas. Não Então, vai contar, olha, não. Ele é uma pessoa doente, mas adoece a sua É parceira. interessante que uma vez eu fui agredida diante dos meus filhos porque eu achei uma camisinha e um aquele comprimidinho azul, né? Tadarafila. Assim, meu Deus. E eu achei, aí coloquei em cima da mesa, porque, tipo assim, não estava usando comigo, né? Então não era comigo, porque nós já não vínhamos numa relação boa. A pessoa já me traía bastante. Então, só por esse fato, eu já tinha respaldo bíblico para separar. Mas é o que você falou. A gente vai sempre, né, naquela dependência, não, eu vou orar e vou... Então, Deus precisou realmente me sacudir, mudar a minha mente. Usou o meu pastor para isso na época, mas eu procurei, é o que você falou, é condicional. Jesus não invade. Mas eu posso te falar uma coisa Sim. aqui? A sua oração chegou ao coração Com de Deus. certeza, Sabe por quê? me libertou. Te libertou. E eu vou falar... Porque a tua oração chegou no coração de Deus e Deus fez aquilo que precisava ser feito. Ele precisava, o seu ex-marido precisava Sim. passar por certas situações Sim. e você também precisava passar pelo processo, não é não, minha amiga? Sim, sim. E o que você falou agora, Deus conversou comigo tão lindamente no dia em que Deus resolveu me livrar dessas cadeias. Do nada, eu chorando muito, copiosamente, falando com Deus sobre a minha história. E aí
eu fui abrir a Bíblia. Eu não, assim, aleatoriamente, não estou ensinando ninguém a fazer isso. Foi o que eu fiz naquele momento. Porque eu costumo dizer, a Eliana falou até para procurar terapia. Só que o que aconteceu comigo foi em 2011. A Lei Maria da Penha foi criada em 2008. Ainda tinha muita resistência, até porque quando eu fui à delegacia, depois desse conselho do meu pastor, realmente resolvi dar queixa. E a tentação para a gente tirar a queixa é muito forte, porque a gente realmente é ameaçada. Eu fui ameaçada de morte. Vai lá e tira aquela queixa. Porque se você não tirar, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu fui, assim, vigiado o tempo todo, o portão da minha casa, e tinha câmera, e a minha amiga falava assim, Kênia, não sai, porque fulano tá com o carro lá em cima, eu tô vendo a placa dele, tal, tal. Então foi assim, foi muito complicado. Eu tive que pedir medida protetiva, e assim... Eu percebi depois, naquela época, né? Hoje em dia não, mas naquela época você dava e tinha um tempo, e eu não sabia, leiga no assunto, não sabia que tinha um tempo. Aí quando eu sofri realmente, eu fui perseguida, e quando eu fui para poder dar queixa, os policiais chegaram, deu fato atípico. Por quê? Porque a medida protetiva tinha vencido. Olha! E você Então, sabia, bom você falar isso agora, que em outubro do ano passado, você sabe que a lei teve uma grande mudança. Exatamente. Aumentou o tempo em relação à medida protetiva. Exatamente. E também aumentou a penalidade para o feminicídio. Exatamente. Né? E agora aumentou a mulher muito. que dá queixa, ela não consegue mais tirar, né? Com essa não consegue facilidade. mais, Então, ou seja, mas não era desse jeito. Então eu peguei realmente esse começo. Inclusive, quando eu fui para poder dar queixa, eu senti aquele ambiente hostil na DEAN. Hoje eu falo isso e assim, eu costumo dizer que Deus, ele sabe de tudo, tão perfeito, ele tem o controle da nossa história tão perfeito, que ele fez com que a minha filha, na época, a caçula, com 9 anos, porque quando eu fui dar queixa, não foi por um momento de agressão física naquele momento, foi uma ameaça. Que o meu algoz, ele me ameaçou com um facão. Meu Deus. E aí eu corri naquele momento e fiquei... Foi Deus me permitindo também tomar uma atitude. É o que a gente estava falando, que tem que haver um posicionamento nosso. Tem que haver posicionamento. Então ali eu fui realmente para a delegacia e a minha filha estava do meu lado, 9 anos de idade. E ela ficava assim, olhando para a porta. Tadinha. Mãe, meu pai vai vir aqui, mãe. Mãe, imaginou? enquanto isso... Que coisa horrível, que trauma, né? E enquanto isso, é um terrorismo. A pessoa que estava colhendo o meu depoimento, ele me fazia repetir como que foi a ameaça. E às vezes dava aquele sorrisinho de cantinho de boca. Que horror. E aí, nisso, Deus preparou com que o delegado que estava naquele momento de plantão ficasse de pé, de frente, assim, atrás da PA dele, e ficasse de pé observando a situação. E aí, daqui a pouco, eu só vi na hora que ele pegou e tocou assim no ombro do escrivão e falou assim, colhe o depoimento dela e coloca a menina para assinar junto com ela. Nossa. Aí... Porque é como se estivesse invalidando, era tudo muito novo, foi 2011 isso, 25 de maio, 24 de maio de 2011. Então era tudo muito novo, e, assim, eu sofri realmente essa resistência e eu entendo hoje está mais fácil, mas eu entendo por que era tão difícil as mulheres denunciarem. Hoje posso falar só um minutinho sobre nesse ponto que ela está? Essa violência que ela sofreu, eu estou sofrendo aqui agora, assim, o reflexo. Só de imaginar a filha dela aterrorizada, falando, mamãe, ele vai vir, mamãe. É muito triste. Agora, gente, eu não cheguei a tal, tá? De ser ameaçada de morte. Porém, né, eu não vou falar nome, porque acho que não é necessário, mas eu fui traída pelo meu pastor. Meu marido era meu pastor. Isso o pastor é da nossa muito família. Sério. Por causa Além da de ser igreja, da sua família, era da igreja, né? Por causa da igreja, não fala nada, porque se falar e der mau testemunho, você já sabe, né? Então era aquela coisa assim, apanha no sentido psicológico e fica calada. E eu não podia que naquela época, qualquer coisa que vazasse nesse sentido, era um escândalo assim, estrondoso. E eu tinha medo de eu falar assim, meu Deus, eu não quero ser culpada do nome de Jesus e parar num jornal, numa vergonha, porque eu... Então, eu padeci
Isso que ela está Quando falando do somos- facão, como não de forma literal, mas de forma psicológica. Quando somos cristãos, Não a primeira conta, coisa que porque se tu pensamos é contar isso. o testemunho, vai vazar o seu testemunho e o nome de Jesus vai pro buraco por sua causa. E diz, ai não, pelo amor de Deus, entendeu? Vou aguentar calada, calada. porque... E aí Mas o tem nosso as mulheres Jesus, minha amiga, Né? Aí é o que nosso entra Senhor, ele. ele se compadece, porque olha só a sua nobreza de pensamento. Graças É a uma Deus. coisa É verdade. que a gente não tem que pensar dessa forma, mas Sim. o nosso Deus, a palavra de Deus diz que ele sonda os nossos corações. Sonda. E ele sondou o seu coração e te deu vitória. Verdade. Sim. Claro Glória que a a gente não Deus. deve fazer isso, a gente não deve se esconder atrás de uma mentira Exatamente. para poder mascarar uma Mascarar. espiritualidade inexistente. É verdade. Porém, você era ali uma vítima. E o Aprisionada Senhor, ali. aprisionada. Isso. E o seu pensamento era tão sufocante que você pensou assim. É claro que não é o pensamento que a gente tem que ter. Sim. Porém, é um pensamento puro de alguém que ama um Cristo maravilhoso. É verdade. Falando em Cristo maravilhoso, Sim, sim, sim. a pastora Kênia, depois disso tudo, ela ainda ficou 2 anos, né, convivendo com o marido, né? Na verdade, assim, foi um processo engraçado. Por quê? Eu ia até fazer a leitura aqui, só um versículo para Claro. você. Porque aí, depois de um dia de choro, e eu falando com Deus, o que eu ia fazer? Porque aí fiz esse processo todo, denunciei e tudo mais, e aí fui lá recomeçar do zero, eu e meus filhos. Porque, como eu falei, sofri violência patrimonial, todos os meus móveis, tudo que eu tinha em casa foi colocado no quintal, a sol e chuva. Eu tenho todas essas fotos guardadas. Meu Deus. E estragou tudo, eu tive que realmente começar do zero. E Deus, assim, me honrou muito, assim. Depois, em menos de um ano, Deus me deu realmente tudo de volta, me deu uma porta, abriu uma porta muito grande e começou a me prosperar de uma tal maneira que eu consegui ir lá, naquele mês eu recebi o meu salário, eu comprava uma geladeira e um fogão. No outro mês eu já comprava um sofá e não sei o quê. Então eu fui, sabe, e em Mobiliando um de ano volta. eu mobiliei de novo aquela casa que começou do zero e ainda comprei o terreno do vizinho do lado. Glória a Deus, né? Deus Porque é fiel. Deus, sabe, quando Deus resolve mudar a sua história. Mas antes disso, eu chorando e perguntando a Deus, e agora, Senhor? Então eram 2 palavras que Deus sempre me dava. Mas essa daqui Deus me deu para me encorajar. E eu senti aquela coragem quando Deus falou assim comigo, desperta. Isaías 52. Desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti Incircunciso nem imundo. Sacode do pó e levanta. Assenta-te, ó Jerusalém. Solta das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Que lindo, hein? Glória Olha, a Deus. até hoje eu tenho ela anotada aqui, Muito ó. lindo. Porque assim diz o Senhor: por nada tu fostes vendidos, mas também sem dinheiro sereis resgatados. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, quando eu li essa palavra, você imagina que eu sentia Deus falando no meu coração de uma forma que parecia que Deus estava ali no quarto falando comigo, me sacudindo. E está. Desperta. Não, eu tenho Estava, certeza minha disso. Mas assim, para os nossos ouvintes, né, entenderem assim, aquela presença parecia que estava ali assim, ó, desperta, desperta, se veste de Acorda. força, acorda, entendeu? Mulher que está nos Sacode o escutando, pó. desperta, mulher. Desperta. É sim. Ô, pastora. Ora, mas age. Isso. Foi o que Ora, Deus fez mas comigo. age. Eu quero te falar, você que está escutando, sentindo a presença Glória incrível a aqui de um Deus. Pai Louvado maravilhoso seja Deus. que tem prazer em cuidar de nós. Aleluia. Nós somos mulheres amadas, somos filhas queridas do Pai. Sim. Entenda o seu valor. Isso. Ore e haja. Abre a porta do teu coração para o Senhor entrar e modificar esse seu pensamento de escassez, de vitimização. Sim. Você não é o seu lugar. Eu volto a te falar. Esse não é o seu lugar. Pastora, deixa eu só Sim. Sim, Entrar pode concluir, que eu só vou rapidamente. concluir isso que a Liana falou depois. em cima do que ela falou, sim, porque eu sim. tô sendo cheia do Espírito aqui. Amém. Glória a Deus, louvado Sério seja mesmo, meu Deus. peito chega a estar assim. Glória a Deus. Porque aleluia. eu sinto que o Senhor realmente está usando, né? Glória a Deus. A sua vida, a sua, a minha, para alcançar Pra pessoas. alcançar pessoas. Mulher, escuta o que eu tenho para te dizer. Por causa dessa mulher,
e do que ela está contando. Por causa dessa mulher aqui, do que ela está te passando, nós abraçamos uma causa que se chama Elas por Elas. Eu preciso falar um minutinho sobre esse trabalho. Está aqui a nossa camisa que a gente vestiu. O Instituto Elas por Elas, eles trabalham com mulheres que levantam mulheres. Há 16 anos Deus levantou esse instituto. E na nossa presidência, na nossa condução, estamos já há de 3 a 4 anos trabalhando a causa para lutar bravamente como leoas em prol dessas vidas. Eu estou numa situação tão complicada, eu com Deus, que quando hoje eu ouço falar de situações de violência doméstica, agressões, ameaças, assassinatos, que o feminicídio é um assassinato. Claro. E isso me queima. Eu falei com a pastora Nina, eu estou passando mal de ver como que está crescente. De pessoas novas que estão começando a vida, perdendo suas vidas, porque estão envolvidas em relacionamentos extremamente venenosos e tóxicos. E por causa de nada, estão perdendo a oportunidade de viver. E o pior, de viver o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, está aqui na nossa mão o nosso livro. Não é merchandise por merchandise. Eu tenho esse livro como um instrumento de ação para ir até essas mulheres. Mas o nosso livro, ele fala sobre a improvável. Quem é essa improvável? É essa pessoa que apanha, essa pessoa que é chamada desse pejorativo, que é chamada disso, que é chamada daquilo. Quando o homem chega em casa, seu arroz é uma droga, você é uma mulher horrorosa, você está feia, e você vai engolindo e vai dizendo assim, não, mas é porque ele está nervoso, é porque hoje ele chegou, ele está agitado, não, é porque ele está com dívida. Não é porque ele já está possuído por um pensamento de te minimizar, te espizinhar e te colocar abaixo de zero. Não permita. Você não nasceu para ser lixo. Você não nasceu para ser colocado um zero à esquerda. Quando o Satanás, através de boquinhas, disser que você não é nada, que você não tem valor, não acredite, porque eu estou dizendo para você, eu escapei do laço do caçador. Ela escapou do laço do caçador. Ele armou para nós, mas se deu mal, porque Jesus entrou na nossa vida, na nossa história, nos deu esse ânimo para lutar, para nos erguermos, e como ela disse aqui, sacode desse pó e tira essa algema do seu pescoço. Você não foi chamada para ser um cachorrinho, para ser manipulada, para ser achincoalhada, para ser zombeteada, para ser humilhada. Não aceite isso. O nosso livro fala sobre para ser amada. O nosso livro vai falar sobre essa questão de você ressignificar a sua vida. Usa a sua dor como eu usei a minha, como a Kênia usou a dela, para transformar no bálsamo que cura. A pastora convive um pouco comigo, Keila também. Eu conheci essa amada hoje, mas eu estou apaixonado por ela. O que acontece? Eu exalo o perfume de Jesus para todo lado, porque eu aprendi que a minha dor não tem que ter cheiro de carniça, de carne podre. Eu tenho que usar aquela dor, passar na olaria de Deus e transformar isso num bálsamo que cura. Ser um instrumento de Deus para tirar outras mulheres desse buraco sem fim. Então, o nosso livro vai falar sobre ressignificar a dor, ressignificar a vida, sobre a descoberta do eu, da volta ao amor próprio. Porque o que faz uma mulher virar um lixo na boca do seu companheiro é ela mesma não se enxergar. Se você chegar para o espelho e falar assim, olha como eu sou linda, porque Deus me fez ser um ser perfeito, Deus me fez ser um ser diferenciado. Isso que você está falando é fundamental, sabe por quê, Rosália? Sim. Porque muitas dessas mulheres não têm consciência que elas estão nesse lugar, não é isso? Elas estão no cárcere. E então, falando em cárcere, eu queria saber, você provavelmente atende muito no gabinete pastoral. Sim. Mulheres nessa mesma situação. Como é que você faz? Você pede ao Espírito Santo, você ativa o Espírito Santo nesse atendimento? Como é que é? Eu acho que quando a gente... Linda a tua pergunta, Eliana. Quando a gente está conduzida pelo Espírito Santo, a gente nem precisa pensar muito. Ele fala, né? O nosso coração, como usou o pastor da minha amiga. Chilton Batista. Exatamente, para que você consiga, em primeiro lugar, se despir da sua opinião própria
e colocar o Espírito Santo de Deus que vive em você para agir por intermédio da sua mente, da sua boca, para você fazer a melhor orientação. Porque é claro que, a princípio, quando uma mulher chega com uma história dessa, eu sou humana, a revolta interna é muito grande. Mas a palavra de Deus diz, né? Irás, mas não pecais. Sim. Então você tem que Dá vontade de segurar. sair da graça. Dá vontade de sair da graça. Não é mole, não. Você respira fundo, né? Porque não é mole, não. Verdade. Mas aí o Espírito Santo vai te conduzindo e pela palavra. É pela palavra, Na minha exatamente. Bíblia tem algo escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Amém. Salmo 119:5. Então, como é que eu faço? Eu abro a Bíblia e com a palavra de Deus eu oriento essa mulher. Olha aí. Amém. Porque não tem que ser o que eu acho, mas o que o Senhor nos orienta a fazer. E a orientação é bem clara. Casamentos podem ser restaurados? Claro. Podem. Nós vamos lutar para que os casamentos sejam Sempre. restaurados. Mas existem casamentos, a Bíblia ela nos dá um resguardo, que a traição é algo sine qua non para você dizer não. É verdade. E você falar não, eu não quero mais, eu sou traída, seja fisicamente, seja emocionalmente. Muitos podem julgar, mas dentro do meu entendimento, a traição emocional, psicológica é tão grave quanto a traição física. Sim. Porque você se entrega para uma pessoa e aquela pessoa, ela te trai. É como eu falei, está transgredindo o mandamento, não está Exatamente. cuidando, não está zelando, Pois é. não Então, está a amando. nossa orientação, o nosso foco como liderança de mulheres, aqui nós temos 4 mulheres que lideram outras mulheres. Por isso que é tão forte o lema do projeto, né? Que acabou a gente batizando esse quadro no nosso programa, Elas por Elas, em Sim. homenagem a essa. esse projeto lindo, que é um Sim. momento nosso de mulheres dentro É. do programa. Sim. Por quê? Porque nós precisamos, o lema desse projeto fala de uma forma bem clara, mulheres que levantam mulheres. Eu acho que todas nós, existe algo muito complicado quando a gente fala de mulher para mulher, é um estereótipo horrível, que mulher é invejosa, que mulher olha a outra, que a mulher é isso. Nós temos que jogar isso por terra. Isso aí. Nós, mulheres, precisamos ser mulheres que levantam mulheres. Outras mulheres. Ô, pastora. Eu, no meu local de pastoreio, ou na minha casa, ou na minha empresa, eu tenho uma missão. Você, na sua casa, que conhece uma mulher que está sofrendo, você também tem uma missão. Você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um pastor, você não precisa de cargo eclesiástico, você precisa da presença de Deus na sua Você vida. precisa de compaixão. Exatamente. Você precisa ter compaixão, amor, misericórdia, Isso aí. orientar o perdão. O perdão existe. Sim. Então, eu queria até E eu queria muito que falar você sobre falasse isso. sobre o perdão. Porque Deus Não não existe, deixa nenhuma Ela. história incompleta, a verdade é essa. Sim. Eu te respondi, né, Eliana? O mesmo, Obrigada. o mesmo Deus que falou comigo, desperta, porque tem coisa que até para Deus é como se fosse assim, você percebe que tem coisas que enojam a Deus. Isso é bíblico. Você vê que quando Deus olha para lá do céu, ele vai falar, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, Porque Deus não gosta de mais ou menos. tem coisa que Com Deus, Deus realmente... é sim ou não, mais ou menos não Exatamente. existe para papai. Exatamente. verdade. Então, o mesmo Deus que me falou desperta, tivesse, foi o Deus que me encorajou a denunciar. Foi o Deus que, como eu falei, eu já tinha respaldo bíblico para separar se eu quisesse, porque eu já era traída e era... isso é uma outra história para uma outra reunião, mas de forma que a pessoa, né, a amante, foi na minha casa procurar Deus. É meu. mesmo? Mas isso é outra história. Meu Vamos Deus. deixar essa Vamos curiosidade para para outro outro programa. Mas assim, Deus é tão perfeito que quando foi em 2011 isso aconteceu. E aí até quando chegou em 2015, para ser mais exata, foi mais ou menos no mês de junho. Deus me pregou uma peça, porque é o que eu falei. Ele faz uma história perfeita para nós. Hoje eu não poderia estar aqui falando dessa história, estando curada. Se eu não tivesse curada, eu estaria chorando, porque à medida que a gente não está curado, e foi o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que me ensinou isso. Foi uma coisa tremenda, através de uma visão, pastora. Por quê? Porque eu acabando, passados aqueles 4 anos,
E eu sou, como você já anunciou, eu louvo ao Senhor, sou cantora pela misericórdia, e eu sempre gostei muito de louvar. Então eu estava num culto e tinha recebido uma oportunidade para louvar e louvei, porque assim, pensei, não, o meu agressor já está longe, já fazem 4 anos, já está tudo bem, vou voltar então a buscar Deus assim, né, com alegria e começar a louvar. Só que Deus, que tem um olhar como chama de fogo, entende mais do que a gente, ele olhou lá e falou assim, peraí, ainda tem coisa ainda para tratar aí. Aí, o que acontece? Uma mulher, após terminar o culto, ela vai e me chega perto de mim e fala assim, pastora, missionária na época, né? Missionária Kênia, como é que eu sei que eu perdoei? E aí, sabe quando você faz assim, ó? Onde está essa resposta? Onde está essa resposta? Eu procurei essa resposta dentro de mim e não achei, porque eu não sabia definir como que eu sei que eu perdoei. E eu passei uma semana orando a Deus pela madrugada, e o próprio Espírito, porque é aquilo que a gente falou aqui, a gente tem que querer. O Senhor não invade o coração. A Bíblia, desde o começo até o fim, mostra que Ele nos deu essa permissão de escolha, livre-arbítrio, que a gente chama. É sempre condicional. Se quiserdes e ouvides, comereis o melhor da terra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então é sempre assim, se. E aí o que acontece é, eu fui, convidei o Espírito Santo. Ele nos ama tanto que Ele nos dá o sim. Nos dá o poder de essa permissão de escolher, né? Tanto é que quando Deus fez Moisés tirar o povo do Egito, a todo momento Deus propunha, olha, eu tenho 2 caminhos, o da vida e da morte. Eu proponho que você siga por esse para que você viva. Mas ele não obrigava. Só faltou desenhar. Né? Percebe? Deuteronômio 30. Exatamente. Deuteronômio 28 também. Na verdade, todas as vezes a gente tem uma 2 caminhos, referência. Escolhe o que você quer seguir. A Bíblia está cheia de demonstrações de que Deus dá realmente o caminho e propõe. Qual o caminho que é melhor para você seguir? Mas, concluindo, a respeito do perdão, aquilo me machucou tanto, porque eu não tinha resposta para aquilo. E eu falei, aí comecei a buscar o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me ensina, como é que eu sei que eu perdoei? Olha. E aí eu acordava todo dia, ele me acordava, dava 3 horas da manhã, ele me acordava. E eu ia pro joelho. Senhor, porque a Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me encontrarão, né? Amém. Então, melhor horário. Ser obediente, né, minha filha é menor, né? Então, ele me acordava e falava, tá bom, e começava. Foi uma experiência tão incrível, porque nos primeiros dias, eu começava a falar e me dava um nó na garganta, Eliana. E eu não conseguia expressar, eu só chorava. Parecia até que eu estava no consultório mesmo, porque depois eu fui saber de uma experiência parecida com a minha, mas o meu foi o próprio Senhor, que foi o meu psicólogo. E aí eu começava a chorar, e ao final daquela semana eu já conseguia falar de forma natural do que aconteceu. E eu falava, Senhor, o Senhor sabe, é igual aquele filme A Forja, eu me identifiquei muito com aquele menino falando, eu perdoo ele, mas o Senhor sabe o que ele fez. Mais ou menos isso, né? Então eu comecei a falar com naturalidade, Senhor, o Senhor sabe que eu sofri isso e isso, e comecei a nomear. Mas conseguia já falar com naturalidade. E ao final daquela semana, eu só parei quando Deus me revelou. Eu acabei a oração e fui deitar. E quando eu me deitei, parecia que eu não estava dormindo. Veio se apresentar diante de mim um antebraço. E nesse antebraço, eu sempre conto isso, e nesse antebraço tinha um hematoma muito grande. E aí vinha um dedo assim do céu, do alto, na verdade, né? E tocava naquele hematoma, e aquela voz tão estrondosa, forte como o trovão, né? Falava assim, enquanto tocar e doer, não sarou. Olha. Nossa. Aí quando eu ouvi aquilo, forte. E quando eu acordei daquele, né, uma espécie de transe, arrebatamento de espírito, e eu comecei a perguntar, porque na minha opinião aquele braço era o meu, e Deus estava me mostrando ali, mas eu tipo assim, olha só como é que o inimigo tenta mudar, até a gente mesmo, humanamente falando. E eu falava assim, mas se aquele braço significa a minha dor, era para estar sangrando. Por que Deus não me mostrou um braço sangrando ou uma ferida ali, né, aberta? Porque a minha ferida está aberta. É isso que é perdão? E aí Deus falou, não é sobre o que alguém está vendo. Por exemplo, eu estou vendo a Eliana vestida, eu estou vendo aqui a pastora vestida, mas se ela tiver um hematoma aqui, eu não estou vendo. Eu só vou saber que ela tem um hematoma se eu tocar aqui, ela vai falar, ai pastora, e eu vou entender o que foi. Ela vai falar assim, não, aqui eu levei uma pancada, tá dolorido, tá magoado, entende? E Deus falou assim, é o que tá dentro. Eu falei, Senhor, me explica melhor. Porque foi uma conversa que ele deu. Ele falou assim, é o que tá dentro. Você não vai ter amnésia, não vou te permitir esquecer a tua história.
mas você vai se lembrar de cada detalhe, mas vai lembrar sem sentir dor. Lindo. Não vai doer mais. Não vai doer mais. Então essa E foi... ali nasceu E aí, o que Nasceu acontece? o quê? Para Deus, então, o perdão. o perdão. Por quê? Porque começou a partir dali. Sim. E aí, o que aconteceu foi o que eu contei para a Eliana. Aí, quando foi... Isso foi 2015. Quando foi em 2018, quase 2 anos e pouco depois, porque isso foi no meio do ano, quase 2 aninhos e pouquinho depois, essa pessoa me pediu para poder morar, que é uma espécie de um prédio, né? Então, tem casa na frente, tem casa atrás. Aí, essa pessoa pediu para poder morar de volta no mesmo local com a nova família. Meu Deus. E quando Meu essa Deus. pessoa me pediu para poder, não, eu posso morar aqui com a minha família, tal, estou em situação assim, aí falou a situação difícil que estava passando, que não é o caso. E aí, quando eu ia falar assim, não, você sabe que você não pode ficar perto de mim, o Espírito do Senhor falou comigo com uma voz audível, dessa lindo. forma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses E o 2. Senhor fez cair por terra toda a resistência. E eu falei assim, tudo bem, você pode morar, porque quem sou eu para poder te impedir de morar no que é seu também? Porque afinal de contas também Agora, tinha só parte. um adendo aqui, meu E amor. você foi morou isso. com ele. Minha linda, E só eu um tive que adendo conviver sobre a depois. questão do perdão, tá? Em cima do que você está Era Deus falando, mostrando, entendeu, eu apóstola? tive, eu tive que passar esse processo aí também. Só que aí, deixa eu te Quando falar, você perdoa, você consegue o conviver. perdão que coisa. não é só de boca, viu? Você que está em Exatamente. casa. É de atitude. Não é falar assim, eu perdoo, tá perdoado. Você tem que... É aquele negócio, eu Além- perdoo, mas ele lá e eu cá. não é perdão. Isso Não é Além perdão. de Sabe por você... quê? Não é, Eu Eliana? costumo É dizer que o verdade. céu tem E uma o perdão, porta só. Você o entende? perdão tem algo também a ver, Eliana, você que é psicóloga Sim. e trabalha também. Eu tenho certeza que os 2 casos das nossas amigas, você vivenciou muito em todos os projetos que você atendeu. Verdade. E deve ter escutado cada história, né? Como deve ser difícil a mulher tomar esse ponto da vida dela e perdoar. Porque eu acho que o perdão, você como psicóloga, me defina, faz parte do processo de cura, não faz? Claro que faz, mas assim, tem que ter uma fé muito inteligente para poder perdoar. E geralmente essas moças, elas estão muito dilaceradas internamente. Sim. Então, a gente fala sobre perdão, claro, mas nem todas, né? Tem Jesus, tem o conhecimento da palavra. Aí nós- você falou a chave. Isso eu ia falar. A chave. tá aí. Eliana, você Jesus falou. tem que entrar na história. Olha a propriedade chave. que a Eliana... Isso aí. Olha a propriedade Jesus tem que entrar na que a história. Eliana falou agora. É o chave de tudo isso que a gente falou. É. Jesus. Não tem outro. É verdade. Porque Quando Deus entra numa história, além de transformar, Glória a Deus. Ele cura. Aleluia. Mas para ter a cura, precisa ter a consciência. E a consciência leva à autorresponsabilidade. Aleluia. E a autorresponsabilidade, ela leva para uma coisa magnífica, que é o que estamos falando, nós 4 aqui para você. Ela leva à transformação. Aleluia. E aí, quando Deus te curar, que você tomou consciência, você tomou autorresponsabilidade e você se transformou, aí Ele vai te curar, você vai perdoar, você vai ressignificar, como a pastora Rosângela falou. E aí, com certeza, você vai pegar a sua dor, porque o nosso Senhor, Ele utiliza as nossas dores para nos honrar. E quando nós pegamos a nossa dor e transformamos vidas, e nesse momento que você tiver com a sua dor, como essas 3 mulheres falaram aqui, com tanta propriedade, as 3, quando você pega a sua dor e ressignifica, porque você é uma transformada, temos 3 mulheres transformadas aqui, cada uma dentro daquilo que viveu, Eliana atendendo mulheres em vulnerabilidade, e as minhas 2 amigas aqui também, que viveram na pele essa questão. Quando você é transformada, você começa a transbordar na vida do outro. Exatamente. E esse programa, ele tem a missão de te dizer isso, que você precisa sair dessa inércia, ter atitude, pegar as rédeas da situação da sua vida
e ser uma mulher que deixa o Senhor entrar na sua vida e te transforma. O nosso papo está terminando, está tão bom. Pastora, eu preciso só falar uma Claro. última coisinha sobre Não, o perdão. cada uma de vocês agora vai ter as suas considerações Mas, finais, ó, e vai ser uma antes das bênção. considerações, só fazer um ponto para você que está nos ouvindo. Aonde nasce o perdão? O perdão não é sentimento. Sim, Porque é aquilo, atitude. aquilo que fizeram para nós, o dano foi tão grande que se você ficar esperando sentir vontade de perdoar, você não vai sentir. Você Então, sai o da bênção. perdão, amiga, o perdão nasce de uma decisão interior. Decisão, exatamente. Verdade. É como a nossa psicóloga falou aqui, sobre é uma isso. questão de fé inteligente. Isso. Então, quando você usa a sua inteligência emocional, você vai entender o seguinte: eu vou Aleluia. decidir perdoar ainda que eu não queira. É. Porque há um grande engano nisso aí. As mulheres normalmente confundem, né? Porque são muito emotivas. Elas falam assim, eu não perdoo porque eu não senti vontade. Só que o perdão não pode partir do sentimento de ter Humano. vontade, humano. Ela tem que nascer da razão. Eu vou perdoar, Eu tive que mas pedir está a Deus, doendo, né? mas eu vou A perdoar. resposta. Essa questão dessa convicção, dessa consciência que ela tem que adquirir, inclusive, pega a palavra do Senhor que ela vai te dar muita base para isso. Porque o perdão, ele é totalmente condicional. Então, se você partir do ponto de que se você não perdoa, você não será perdoado, então você vai dizer, então, peraí, 2 mais 2, 4, eu vou perdoar, porque mesmo que eu não queira, o perdão vai se concretizar, que aí entra a ação do Espírito Santo para transformar aquela mágoa, aquele mau sentimento no verdadeiro perdão, que é falar da pessoa e da causa e não mais sentir dor. Exatamente. É olhar no olho do seu ofensor e falar, eu te perdoo, e aquilo ser de verdade, não é só Da boca para fora. da boca para fora. Até Era porque só a gente esse tem que ponto orar uns aqui. pelos outros. E se Charles Spurgeon vai falar uma frase muito forte, se eu não desejar o céu para o outro, nem eu estou indo para lá. Verdade. Então quem odeia, por isso que Jesus vai falar numa das suas falas, que quem odeia seu irmão é assassino e homicida. Porque se eu odeio, eu não consigo nem falar de Jesus, não consigo nem falar de amor. Então a gente precisa limpar, tirar de dentro para a gente poder conseguir voltar o coração puro novamente e falar realmente de Jesus, do amor de Cristo, desse amor que nos alcançou. Jesus nos deu o exemplo no Sermão do Monte. Só os misericordiosos é que alcançaram misericórdia. Sim. Às vezes eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Verdade. Né? E o amor, né? Ele é o único que cura. É o vínculo da Isso. perfeição. Exatamente, né? Verdade. O apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, fala sobre isso. Que o amor é o único que cura. É verdade. E nós precisamos aprender a amar cada vez mais. Eu amo a vida de vocês três. Obrigada. Eu Nós queria amamos pedir as você também. considerações finais. Eu queria que vocês falassem também, quando vocês fossem dar considerações finais, onde é que a gente encontra vocês. Eu encontro sempre. São minhas amigas, minhas irmãs. Amém. Né? Mulheres que me levantam, mulheres que quando eu preciso estão ali comigo em oração. Amém. A gente poderia fazer outro programa só para falar disso, né, pastora Kelly? São todos textos que dá para poder dar pano não pra é? manga, né? Dá. E como nós queríamos trazer você para cá para receber um abraço nosso, né? Mas a gente vai chegar aí na sua casa por esse programa. Sim. Queria que cada uma de vocês fizesse suas considerações finais e falasse um pouquinho para essa mulher que está sofrendo violência, o que ela precisa fazer, bem de uma forma bem clara. Bem O sucinta, que né? eu preciso fazer hoje para sair dessa condição de vítima e se tornar uma mulher de posicionamento perante isso. As minhas escolhas futuras dependem desse posicionamento. Fale, Eliana. Então, em primeiro lugar, você tem que saber que você é filha do rei e você tem valor. E depois, você está passando por qualquer situação dessa, entrega nas mãos do Pai, porque Ele vai resolver e você tem que confiar, não duvidar, porque Ele vai resolver a tua história. 1 Pedro 5,7, né? Jogando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, cuidado de vós. É isso. Sim. Onde que a gente rede acha, social. Eliana? Então, eu Suas vou redes dar o meu sociais? Instagram, Eliana Ovalle, com 2 L's, oficial. E também tem meu canal do YouTube, Eliana Ovalle, tá? Não quer falar da revista de destaque, não? Ah, sim! Eu entrevistei ela. sou colunista de um site que está
na França, né? De uma amiga minha brasileira, Cláudia, que é a CEO é um conglomerado. Ela tem uma revista de business, ela tem um jornal gospel e também tem um site. Tá? Destaque. É destaque com KE.com. Vamos ver muito Eliana aqui conosco, né? Ah, Porque eu agradeço muito. Que é esse quadro agora do Transformadas vai continuar com essas mulheres maravilhosas, minhas amigas queridas. Elas, nós aqui, por vocês. Elas por elas. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, por esse tempo com vocês, com você que também está nos assistindo. Se em algum momento eu me empolguei, porque realmente esse assunto me incendeia, né? Eu saio igual uma leoa, assim, na direção dessas mulheres, sou uma caça-mulheres. Então, nós temos o nosso instituto, que se chama Elas por Elas, _ Instituto, no Instagram. Eu tenho meu Instagram, que é apa.Rosângela Rosas Teixeira, meu Instagram, Facebook, Rosângela Rosas Teixeira, tá tudo lá. Se você quiser fazer conosco um contato, eu passo para você o nosso contato telefônico, mas você pode também no direct deixar o seu contato lá e lá eu posso contactar você para a gente poder estar estendendo algum tipo de ajuda. Por exemplo, nosso instituto, ele trabalha gratuitamente, graciosamente, com atendimento terapêutico e psicológico. Inclusive, a doutora Ana Ribeiro é nossa parceira, está conosco nessa luta. Então, nós temos lá pelo menos umas 30 pessoas que são voluntários para atender online as pessoas que estão necessitadas de consultas no sentido da terapia e da psicologia. Então, você pode encontrar ali psicanalistas, terapeutas e psicólogas, na maioria são mulheres. Então, entra lá no nosso direct, deixe o seu contato, se você precisa de ajuda, é oferecido a você graciosamente, não tem custos. E qual é a nossa intenção? É te ajudar a se redirecionar na vida. Nosso instituto trabalha com N palestras, a gente vai aí a vários lugares, já tivemos aí em várias localidades, Nova Iguaçu, Queimados, Baixada como um todo, né? Cabo Frio, vamos para Maricá, vamos agora fazer um grande evento com a pastora Nina agora no mês de março, onde nós teremos aí um grande encontro, né? Já estou com um evento muito poderoso para 500 mulheres, para falar sobre essa questão, né? Então, olha, você que está em casa, não fique parada, não fique sozinha. Entenda, existem pessoas que estão a favor da sua vida e contra esse malefício que é a violência doméstica ou sob qualquer outro aspecto. Então, entre em contato conosco, tá? Vá nas nossas mídias sociais, deixe lá o seu contato, peça socorro, porque uma coisa é importante, a pastora falou assim, o que essas mulheres precisam fazer? A nossa psicóloga já deu aqui a dica, super dica, eu vou deixar aqui a minha segunda dica, decida ser feliz. Amém. Amém. E vai para cima. E lute por essa felicidade, buscando ajuda. Não é sozinha, se isolando num canto, chorando, se vitimizando que vai acontecer. Obrigada. É verdade. Então, eu queria aqui agradecer primeiramente a Deus e a pastora Nina, né, minha amiga linda, minha irmã em Cristo, minha companheira, né, em alguns trabalhos. Queria agradecer esse convite, foi uma honra para mim estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouco da minha história, de maneira que a gente consiga, né, alcançar algumas vidas e quebrar esse tabu, porque eu percebo que lá atrás, né, a gente fica com um pouco de vergonha. Aí chega a hora que Deus fala assim, não, você precisa falar para poder alcançar outras vidas. Então, graças a Deus que a pastora Nina nos deu essa oportunidade para poder estar compartilhando. Nos deu voz. Nos deu voz. Tá? E agradeço a Deus pela sua vida, pela compartilhar esse sofá aqui com a querida Eliana, o Vale, querida apóstola Rosângela Rosas. Muito feliz por estar aqui, tá, minha amiga? Obrigada pelo convite. E as nossas redes sociais, nós estamos lançando, inclusive a Eliana foi a nossa entrevistada. Nós lançamos esse mês, dia 24 de janeiro, foi lançado o De Mãos Dadas Pode. É o nosso podcast, está nas redes sociais, está muito legal. A gente já está com uma sequência de entrevistas aí para poder tá jogando no ar. Da Eliana já está lá. Está lá no canal do YouTube, é Kênia Vieira, K-E-N-N-Y-A, Kênia Vieira no YouTube, você acha lá nosso podcast, você acha lá alguns louvores que a gente já tem,
e tá muito gostoso. A nossa rede social o Instagram é @pastora_Kênia_oficial, Kênia Vieira Oficial. No Facebook também Kênia Vieira, no TikTok também Pastora Kênia Vieira Oficial. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão. Qual o seu conselho para essa mulher? Então, o meu conselho, primeiramente, eu posso passar o que eu vivi. Busque a Deus, mas também entre em ação. Nunca deixe de buscar a Deus, porque Ele é o Consolador. Jesus foi ao Pai e falou assim, não vos deixarei órfão. Nós não estamos órfãos. Se eu conseguir vencer aquele processo, que realmente é o que a apóstola falou, a gente quer ficar dentro do quarto, a gente se sente um lixo, a gente se sente a pior pessoa do mundo, a gente se acha feia, é tudo. A gente acha que não vai conseguir recomeçar nunca mais, a gente deseja não acordar mais. E nesse momento, para esse momento específico, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos fortalece. Mas ele também me sacudiu, conforme a palavra, e disse assim, desperta, vai lá e faz o que tem que fazer. Porque aí foi quando eu tomei coragem e denunciei. Então, denuncie, verdadeiramente, procure ajuda. Estou com vergonha de ir na delegacia me expor. Procure, então, a liderança da sua igreja. Faça igual a mim, eu fiz isso. Eu tive que quebrar essa barreira e fui lá na liderança e conversei. Deus vai preparar alguém para poder, né? Até porque Tiago vai falar que a gente precisa realmente confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Então, a gente precisa realmente levar os nossos problemas e ter quem nos ajude. Então, busque ajuda em Deus e também tenha ação. Porque o que Deus faz, o que é para Deus fazer, Ele faz. Mas o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. É a gente que tem que fazer. É isso. Amém. Que gratidão a Deus eu tenho por ter 3 amigas do Senhor na minha vida. Vocês são mulheres que me inspiram, que eu admiro. E nosso podcast, nosso programa está acabando. Mas eu quero te dizer, você, mulher, que esses 3 conselhos vieram do céu para você. Desperta, haja, entregue a Deus e seja feliz. Eu deixo com você o Salmo 121:3 que diz, aquele que te guarda não dorme. Amém. O Senhor, Ele te guarda. E Ele fala para você, nesse momento, desperta, mulher, seja feliz. Me entrega tudo isso que está te doendo e haja, porque se você agir, eu também agirei na sua vida. Amém. Se você abrir o seu coração, eu agirei na sua vida. Glória a Deus. Confia nele e todas as outras coisas Deus fará. E é uma honra muito grande ter vocês aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Que você possa ter sido abençoado. Um beijo no seu coração, que Deus possa te alcançar nesse momento, que a misericórdia do Senhor possa te alcançar. E você, mulher que está sofrendo, nos procure em nossas redes sociais. Eu também tenho um instituto, que é o Instituto Transbordar. Temos também o Transformadas para Transbordar, que todo mês, uma vez por mês, nós nos encontramos. Mulheres é um trabalho totalmente para todas as igrejas, para todas as pessoas. Nós recebemos mulheres que conhecem ou não a Jesus. Temos uma palestra transformadora. E temos uma palavra para o seu coração vinda do trono para te ajudar. Nos procure. Está envergonhada sobre uma situação dessa? Procure uma de nós estamos aqui para te acolher, para te amar. Você não está sozinho. Deixa Deus agir na sua vida. Salmo 121:3 para você. E para terminar esse episódio tão lindo, eu gostaria de pedir à pastora Kênia que desse uma palavra, uma palhinha. Uma palhinha. Louvando, porque eu não posso deixar acabar o programa. Eu quero acabar esse programa você escutando a minha amiga, a nossa amiga, pastora Kênia. Um beijo no seu coração. Eu te amo em Jesus. Amém. Eu vou louvar um louvor que a gente até gravou ele pela Toda Music e ele vem bem a falar no nosso coração, porque nós não estamos órfãos. Nós temos um pai. Amém. E qual pai que não vai em cima, né, para poder defender o seu filho? Então, eu queria deixar para você esse louvor que diz assim: eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar.
Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. E sabe o que Ele quer comigo e com você? Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na dificuldade ou na felicidade. Eu não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. Olha, e se precisar, é só chamar. Amém? Chama por Ele. Ele é o teu Pai, sempre está pronto para te ouvir. Você Amém. é preciosa. Você é preciosa do Senhor. Amém. Que o amor de Deus e essa canção te encontre. Um beijo no teu coração.